Passamos para a mesa redonda que vai tratar dos novos paradigmas, o tema Novos Paradigmas da Cultura Digital. O que muda na gestão e na organização do trabalho das unidades judiciárias. O tema é muito interessante, é atualíssimo e é um problema que todos nós estamos começando a enfrentar aqui na Justiça Federal e no Poder Judiciário como um todo, que vai passar a adotar aí o processo eletrônico. É um desafio para os nossos palestrantes, mas acho que nós estamos muito bem servidos hoje. Então, nós vamos ter o diretor de secretaria da Seção Judiciária de Santa Catarina, o Dr. Rodrigo Costa Medeiros, diretor de secretaria do TRT da Paraíba, doutor Abílio de Sá Neto, a diretora de secretaria do TRF da 5ª Região, doutora Thelma Mota, e nosso diretor judiciário do TRF da 4ª Região, doutor Regaldo Amaral Milbrado. Começamos, então, pelo doutor Rodrigo Costa Medeiros. Doutor Rodrigo é servidor da Justiça Federal de Santa Catarina, é diretor de secretaria da 1ª Vara Federal de Jaraguá do Sul, especialista em Direito Processual Civil pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Doutor Rodrigo, o senhor tem a palavra, então, para a sua apresentação. Muito obrigado. Obrigado, doutor Eduardo Picarelli, senhor coordenador da mesa. Boa tarde a todos. Gostaria também de cumprimentar o colega Regaldo e agradecê-lo pelo convite para fazer parte desse debate e cumprimentar também os demais membros da mesa, senhora Thelma Mota e o senhor Abílio de Sá Neto, bem como a todos os participantes desse seminário. É um prazer estar aqui para contribuir com a minha experiência de como a virtualização do processo judicial tem alterado a nossa organização de trabalho. Pois bem, a virtualização tem mudado muito como nós vemos o mundo, e no judiciário não poderia ser diferente, tendo impactado diretamente na forma como organizamos nosso trabalho no dia a dia. Assim, apresentaria algumas mudanças de como a virtualização tem trazido, para ao final concluir o que tem impactado na nossa gestão diária de trabalho. O sistema de processo eletrônico automatizou diversas atividades antes realizadas pelos servidores, sendo agora realizado pelos sistemas. Como podemos ver, cadastramento e distribuição de processos, juntada de petições, mandados IAR, recebimento de despachos, controle de prazo, certificação de decurso de prazo, carga de processo, remessa de processos para intimação de entidades, expedição de mandados para citação e intimação de órgãos públicos, entre outros. Além disso, o sistema também simplificou diversas outras atividades, antes mais complexas, em razão do processo físico. Entre elas, cito, a intimação sem a necessidade de publicação, a expedição de ofícios de forma mais simplificada, a expedição de cartas precatórias também mais simples, citação e intimação por mandado sem a necessidade de expedição de cartas precatórias, acesso mais fácil aos dados do processo, entre outros. Além disso, trouxe alguns outros ganhos que deixaram o processo mais rápido e mais eficiente. Entre eles, perdemos bastante do tempo do trânsito do processo, com cargas para advogados, cargas para órgãos externos para intimação, cargas para o tribunal, remessas para órgãos internos como a contadoria, ou até mesmo para outra vara da subseção ou da própria seção judiciária em razão de declinação de competência. Além disso, facilitou também aos advogados que peticionam antes mesmo de sua intimação, agilizando sobremaneira os processos. Isso tudo ocasionou uma alteração no fluxo de trabalho, excluindo os serviços de menor complexidade, mas que antes exigiam um grande gasto de tempo, restando apenas trabalhos mais intelectuais. Assim, apresentarei agora 2 slides em que eu tento demonstrar como nós tivemos ganhos com a virtualização. Neste slide, poderemos observar uma evolução do protocolo até a intimação de despachos. Observem embaixo quantos servidores eram necessários antes no processo físico e será mais à frente com o processo eletrônico. Antes, tínhamos o protocolo da petição no atendimento da secretaria,
Após, o servidor distribuía para a classe responsável essa petição. A petição era juntada no sistema, numerada e inserida no processo. A petição era analisada e uma minuta de despacho elaborada. O processo era levado até o juiz, que analisava e assinava o despacho. Um servidor recebia no sistema esse despacho, inseria no boletim para publicação e, por fim, certificava a publicação. Observe que, ao todo, em razão da quantidade de atividades burocráticas, envolvíamos 5 servidores. Agora, com o processo eletrônico, temos apenas 3 etapas. A petição, que já chega juntada automaticamente, é analisada e o servidor elabora uma minuta de despacho. O juiz analisa e assina o despacho. O servidor faz a intimação. Vejam que hoje eu preciso de apenas um servidor para fazer aquela atividade, uma vez que todos os outros serviços burocráticos são feitos pelo sistema. Observemos mais um slide sobre o ganho de tempo que tivemos com o processo eletrônico. Neste slide, exemplificarei como expedimos um ofício no processo físico e como expedimos hoje no processo eletrônico. Um ofício é elaborado e repassado ao juiz, que assina. O servidor lança uma fase de expedição, expede o ofício via e-mail para a vara de destino, e depois imprime a confirmação de recebimento deste ofício e junta no processo. Já no destino, temos o recebimento do e-mail, a impressão do ofício e a juntada do ofício com o lançamento de fase. Com o processo eletrônico, eliminamos 5 fases, restando apenas a elaboração do ofício e a assinatura do juiz. Todas as outras fases, desde as fases de expedição até as fases de recebimento e juntada no destino, são feitas automaticamente pelo sistema. Esta automação de tarefas e a consequente alteração do fluxo de trabalho trouxe algumas importantes mudanças na organização das nossas unidades judiciárias. Uma delas foi o que eu considero a alteração do perfil necessário ao servidor, uma vez que, eliminados os serviços mais simples, passou a restar apenas os serviços mais complexos, em que há uma exigência maior de conhecimento jurídico dos servidores. Assim, os servidores de secretaria, que deixaram de realizar a maioria dos serviços cartorários, pois esses passaram a ser feitos pelo sistema, passaram a realizar serviços mais complexos, como de conferência de petições iniciais, elaboração de minutas de despacho, decisões saneadoras, decisões de antecipação de tutela, entre outras. Quase como se toda a vara passasse a ser um grande gabinete. É neste momento que passamos a verificar a importância de que todos os servidores de secretaria, ou pelo menos quase todos, tenham formação jurídica, o que realmente tem acontecido nas varas, pelo menos no âmbito da Seção Judiciária de Santa Catarina, que eu tenho conhecimento. Outra mudança importante verificada, por sua vez, foi no tempo de tramitação dos processos. O fluxo de trabalho ficou muito mais rápido, criando uma espiral de velocidade, em que, quanto mais rápido conseguimos analisar as petições, mais rapidamente os processos voltam para novas análises, exigindo que os servidores façam um maior número de decisões, o que, ao final, a retirada dos trabalhos simples não reduziu a carga de trabalho, mas alterou o tipo de trabalho realizado, bem como o tempo em que um processo segue concluso para a sentença. Tudo isso gerou uma tramitação muito mais rápida dos processos. Para demonstrar isso, trouxe alguns dados da vara em que sou diretor de secretaria. Nesta vara, por ser uma vara com predominância de execução fiscal, a sua eficiência é medida pelos despachos proferidos e pelas petições protocoladas, uma vez que dificilmente execuções fiscais são baixadas pelo pagamento. Observe que fiz a comparação com o ano de 2009 e o ano de 2011. 2009 foi o último ano em que esta vara recebia exclusivamente processos físicos, que iniciou em fevereiro de 2010. Como em fevereiro de 2010 não teve uma distribuição suficiente para a comparação, em que o número seria relevante de tramitação, fiz a comparação com 2011, que seria já um número mais relevante. Assim, observamos que houve um aumento de 39% das petições protocoladas de 2009 para 2011 e um aumento de 52% no número de despachos proferidos. Isso porque, como eu falei, passamos a ter uma espiral
de velocidade na tramitação dos processos. Quanto mais rápido o juiz consegue despachar, mais rapidamente ele volta e a petição é protocolada, exigindo cada vez mais que os servidores estejam aptos a analisar as petições protocoladas e elaborar minutas de decisões. Essa maior eficiência na tramitação do processo, juntamente com o fato de que vários advogados podem peticionar ao mesmo tempo, e suas petições iniciais são juntadas imediatamente, e suas petições intermediárias são juntadas imediatamente, ocasionou um aumento de algo já comum na Justiça Federal, a inconstância no fluxo de trabalho, ocasionando picos de trabalhos em determinados setores e em determinados momentos. Ocorre que, com a diminuição dos serviços cartorários, alguns servidores foram liberados para trabalhos mais complexos, o que possibilita a criação de estruturas mais flexíveis dentro das varas para que possamos atender de forma mais eficaz as inconstâncias destes trabalhos, ocasionados pelas constantes ações de massa protocoladas na Justiça Federal. Passou-se a ter um maior número de servidores sabendo fazer o mesmo serviço, possibilitando a redução da demanda inconstante mais rapidamente. Para exemplificar um pouco melhor o que eu quero dizer, apresentarei, a seguir, um slide, em que, caso eu tivesse um setor de conhecimento para distribuir em 5 servidores, eu distribuiria 2 para fazer análise de petições iniciais, um servidor para analisar contestação, fase pericial e apelação, e 2 servidores para análise de sentença. Caso tivéssemos um aumento na fase inicial, com uma demanda excessiva de processos, poderíamos, com facilidade, deslocar um servidor da assessoria para ajudar na análise dessas petições iniciais. Por que hoje, com o processo eletrônico, podemos fazer isso? Em razão de que esse servidor da assessoria, acostumado apenas a fazer serviços mais complexos de análise de petições, sentenças, despachos saneadores, não tem mais a necessidade de aprender serviços cartorários de expedição de mandados, expedição de cartas, podendo facilmente ser deslocado para uma conferência de petição inicial. Como, com o processo eletrônico, tivemos um ciclo muito mais rápido do processo, e como eu conseguindo aumentar a conferência das petições iniciais, rapidamente terei um aumento da fase de contestação, indo os processos para esse lugar. Assim, novamente deslocarei um outro servidor para auxiliar na conferência dessas fases, verificando os processos que estão corretos ou não. Após, como o ciclo novamente continua rápido, terei um aumento do número de processos concluídos para a sentença. E, novamente, deslocarei alguns servidores para ajudar no gabinete. Isso, novamente, tornou-se mais fácil com o processo eletrônico, uma vez que todos os servidores passaram a fazer serviços mais complexos, deixando de fazer serviços simples. Isso capacitou eles para melhor analisar os processos e melhor elaborarem sentenças nesses processos. Ao final deste rito, de todo este rito para controlar a demanda inconstante, eu poderia simplesmente voltar os servidores aos seus lugares e continuar o trabalho, fazendo novas movimentações sempre que a demanda se tornar inconstante novamente, acabando com esse fluxo de trabalho de forma mais rápida, sem prejudicar os processos em tramitação e dando uma tramitação mais rápida a essa demanda nova. Para tentar ilustrar um pouco melhor, quero trazer um exemplo vivido por mim nesta situação quando dirigi uma vara em que havia uma predominância de processos do juizado especial. Em um determinado mês, apenas 2 advogados protocolaram uma quantidade tão grande de petições iniciais que aumentou em 200% o número de processos protocolados naquele mês, além do normal. Para tentar atender aquela demanda sem prejudicar todos os processos, uma vez que o pico era muito grande, nós deslocamos 2 servidores da assessoria para ajudar na conferência das petições iniciais. A conferência das petições iniciais foi feita de forma muito mais rápida. Depois, passado algum pequeno tempo das contestações, esses processos tiveram a necessidade de fazerem cálculos. Então, tivemos que deslocar novamente outros servidores para a contadoria, naquele episódio, outros 2 servidores, que rapidamente conseguiram fazer diversos cálculos e concluir os processos para a sentença. Automaticamente, tivemos que deslocar 3 servidores de secretaria para o gabinete para fazer as sentenças. Ao todo, naquele mês, conseguimos fazer 1000 sentenças em todos esses processos e acabar rapidamente com um fluxo de trabalho inconstante.
em que eu realmente acredito que no processo físico não seria possível de atender essa demanda. Assim, gostaria de encerrar essa apresentação para dizer que as 3 grandes mudanças que eu vejo trazidas no processo eletrônico para os trabalhos cartorários seria a alteração do perfil necessário ao servidor, em que realmente há uma necessidade de que o servidor possua muito mais conhecimento jurídico, pois os serviços simples e burocráticos, poucos são feitos. Uma maior rapidez na tramitação dos processos e uma maior flexibilidade da gestão dos servidores. Nesta flexibilidade da gestão dos servidores, como eu tentei demonstrar com os 2 exemplos, podemos observar que não só demandou essa maior flexibilidade, como demanda também um aumento da gestão da vara para que possa usufruir desses ganhos. Como disse o Dr. Tejada na apresentação anterior, o juiz passa a se tornar uma pessoa muito mais gestora dentro da vara, muito mais presente, em que, acompanhando o fluxo constante das demandas, poderá adequar a vara de forma a melhor atender os processos. Obrigado. Agradeço ao doutor Rodrigo Costa Medeiros pela brilhante apresentação, demonstrando um belíssimo conhecimento, né, aliado à sua experiência aí à frente da primeira Vara Federal de Jaraguá do Sul. Passamos agora, então, para o diretor de Secretaria do TRT da Paraíba, doutor Abílio de Sá Neto. Doutor Abílio é servidor do Tribunal Regional do Trabalho da Paraíba, diretor da 6ª Vara Federal do Trabalho de João Pessoa. Possui pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Potiguar. Doutor Abílio, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos. Eu gostaria, de, em primeiro lugar, agradecer ao convite, em nome da doutora desembargadora Marga Tesler. Estar presente em tão importante evento para mim é mais do que um motivo de orgulho, é, na verdade, uma grande oportunidade de levar para a Paraíba experiências e aprendizados que serão fundamentais para o aprimoramento que vem sendo realizado em nosso tribunal. Doutor Eduardo Picarelli, membros da mesa, senhoras e senhores. Bem, antes de falar a respeito das mudanças ocorridas no Tribunal do Trabalho da 13ª Região, farei um breve relato sobre os 4 anos de processo eletrônico de nosso tribunal. Hoje, já instalamos, inclusive, em 3 varas do trabalho, o PJE, da Justiça do Trabalho, evidentemente. Mas, a bem da verdade, a instalação do nosso processo eletrônico foi tida como uma ousadia. Começou em 2008, mas estava respaldada nos projetos do então presidente do TST, ministro Ronaldo Leal, gaúcho, se não me falha a memória, que, à época, havia direcionado todos os seus esforços para a criação de ferramentas que pudessem agilizar a tramitação processual. Foram o gabinete virtual, o sistema de carta precatória eletrônica, a certidão digital, o diário de justiça eletrônico, além do sistema de processamento via protocolos eletrônicos pelo TST. Paralelamente, o CNJ também formalizou alguns convênios para o uso de ferramentas de comunicação muito importantes, assim como o Bacen Júri, que vocês bem conhecem, na Justiça Federal vocês usam bastante, o CCS, que é uma consulta ao Cadastro de Sistema Financeiro Nacional, o RENAJUDE, que é uma restrição judicial a veículos, e o InfoJude,
foram sistemas que se atrelaram ao nosso processo eletrônico, facilitando o trabalho do servidor e a efetividade da justiça. Todos visavam dar maior efetividade às decisões judiciais, evidentemente. Àquela altura, o TST já trabalhava com a possibilidade de implantar um sistema único que fosse capaz de atender às diretrizes da nova lei processual. O sistema de acompanhamento do processo do TRT, em que pese ter sido criado em 2008, conseguiu avançar bastante. Em 2009, nós concluímos a instalação de todas as varas do trabalho do Estado da Paraíba e do Tribunal Regional do Trabalho também. Primeira, segunda instância, e os processos administrativos estavam todos eletronizados. Até 17 de janeiro deste ano, nós tínhamos 84.116 processos eletrônicos e 513.864 petições inteiramente eletrônicas. São 27 varas do trabalho, são 2 centrais de mandados, 2 distribuições dos feitos e o próprio TRT eletrônico, com processos originários e administrativos. Mas era preciso quebrar as resistências. A instalação do processo eletrônico não aconteceu de uma hora para outra. A transformação do nosso SUAP veio gradativamente. Começamos a digitalizar petições para que ficassem visíveis na consulta processual. Em seguida, passamos a lançar no sistema os atos realizados no cartório, a exemplo das notificações, mandatos, ofícios, alvarás, despachos. Depois, o ponto alto foi justamente a criação de login e senha, próprios do nosso regional, que são autenticados pelo próprio sistema e que facilitaram a assinatura eletrônica dos documentos pelos magistrados, servidores e também pelos advogados. Os advogados, nós criamos este portal de serviços que vocês estão vendo na tela, um acesso à internet pela página do TRT, com login e senha eletrônicos e reconhecidos também pelo nosso sistema, sem qualquer custo para o advogado. Essa nova ferramenta possibilitou ao advogado entrar com ações, consultar processos, protocolizar petições e acompanhar todos os prazos, gerenciando com facilidade a tramitação dos processos de sua responsabilidade. Também fizeram parte desse processo 2 aliados importantes, o Ministério Público do Trabalho e o INSS, com o qual criamos um web service. Mas o que de fato mudou com o nosso processo eletrônico? Bem, a eletronização das ações fez desaparecer os autos físicos, como já foi dito, aqui também ocorreu dessa maneira, abarrotavam as varas de trabalho. Isso trouxe maior agilidade à tramitação processual. E as rotinas da secretaria, evidentemente, como foi narrada por meu amigo Rodrigo aqui. Então, eliminando as tarefas burocráticas, os esforços dos servidores foram direcionados para a essência do processo. O fato é que vários procedimentos que se realizavam em meio físico foram simplificados. Sem os autos físicos, desapareceram, evidentemente, tarefas mecânicas que nenhum resultado traziam para a boa solução do feito. Não há de se falar em juntada, protocolos, a posição de carimbos, numeração de folhas, tudo isso acabou. A tramitação processual ganhou novo ritmo e os servidores direcionaram seus esforços para a prática de atos relevantes. O advogado, por sua vez, deixou de correr atrás do processo. Hoje, ele tem o privilégio de trabalhar de qualquer lugar, mantendo-se conectado à movimentação processual por meio do sistema PUSH para magistrados, servidores, isso significou mais tempo à frente do monitor, pois aumentou a expectativa do jurisdicionado por uma resposta mais ágil, como já foi dito. Ora, com o PJE da Justiça do Trabalho, as ações passaram a ser distribuídas, inclusive, pelo próprio advogado, que, a partir de agora, preenche todos os dados exigidos pelo sistema. Houve aqui uma quebra na estrutura organizacional dos fóruns e nós passamos a ter um número menor de servidores. Hoje, praticamente, não existe servidores nos fóruns, das varas que tem o PJE, evidentemente. A internet também proporcionou plena visibilidade dos autos. Isso, para nós, foi o mais importante. Por quê? Magistrados, procuradores, servidores e advogados podem visualizar de qualquer lugar, a qualquer tempo. Ganhamos segurança, porque se alguém mexer no processo, alguém vê, quer seja o magistrado, o servidor, as partes, os advogados. Então, houve uma maior segurança com o processo eletrônico. Outra mudança cartorária muito importante foi a questão das estações de trabalho. Nela, o servidor ajusta os equipamentos à sua necessidade, define os parâmetros de acesso ao sistema de acordo com suas próprias diretrizes. O tempo do servidor é bem melhor aproveitado, pois o local de trabalho torna-se um ambiente individual e personalizado, e ajustado às suas medidas.
Não há mais perda de tempo em preparação de autos processuais para o trabalho. Basta o servidor ocupar seu posto, acessar o sistema e analisar os relatórios e prazos que estão ao seu dispor. Hoje, não se vai em busca do processo. O processo eletrônico trouxe uma modificação muito interessante. Quem procura o servidor é o processo. Houve uma inversão, não há mais busca de autos em gavetas, em armários. Hoje, o sistema se arma para informar a você, a todo minuto, se há um prazo vencido, se há um despacho proferido, se há uma petição que acabou de chegar. Ora, com essa mudança, mudou, então, o perfil do servidor. Foi necessário a ele se aprimorar. Ele deixou de ser um especialista que batia petições, batia ofícios, fazia notificações. O servidor agora, ele passou a ser um generalista. Ele tem que conhecer o processo do começo ao final. Não existe mais aquele servidor que só faz uma atividade denominada judiciária. As varas do trabalho precisam de servidores mais competentes, mais capazes. E o que é que ocorre, então? Com os novos cursos, a gestão por competência saiu do papel e os servidores passaram a ser selecionados por suas habilidades. Quanto à estrutura física das varas, ocorreu uma considerável redução do mobiliário que era necessário para acomodar processos físicos. Houve uma ampliação dos esforços para reduzir o volume de bens de consumo, armários e outras estruturas físicas que hoje não se usa mais. Então, aumentou o quê? O conforto do servidor. Agora, tudo é diretamente feito no processo eletrônico. A vara do trabalho tornou-se mais agradável, um ambiente mais higiênico. Hoje, não há mais poeira, não há mais ácaro. Melhorou a qualidade de vida do servidor, pois afastou ele das alergias tão conhecidas por aquelas pessoas que trabalham com muito papel. Atualmente, temos ainda um setor de digitalização para processos antigos. Afinal, desde 2009, não temos mais uma única petição protocolizada via papel. Tudo é feito por meio do sistema eletrônico. Houve também uma redução em mais de 60% no atendimento ao público. Hoje, eles se direcionam à nossa central de atendimentos do Fórum da Capital para serem atendidos por um único servidor que instrui, inclusive, como usar o sistema. Então, a otimização do fluxo do processo trouxe como reflexo uma nova forma de distribuição das atividades dentro da vara do trabalho. Foi uma novidade importante na eletronização do processo e refletiu diretamente na estrutura organizacional de cada unidade judiciária. Publicada a sentença, hoje, o servidor recebe o processo que está sob sua responsabilidade, realiza a movimentação processual e acompanha toda a tramitação até o seu arquivamento, de acordo com a regra de distribuição feita pelo diretor de secretaria. Sendo assim, no nosso sistema, o servidor consegue enxergar o processo que está disponível para ele, a data do limite do prazo, a tramitação do processo e o número do processo. E, querendo, ele poderá visualizar o processo sem nenhuma dificuldade. O gerenciamento das atividades cartorárias ficou mais preciso. O sistema gera diariamente para o servidor uma pendência de relatório. Aqui, uma novidade interessante. O servidor recebe um e-mail de todo o processo que esteja fora do prazo. Se ele não cuidar do processo em 10 dias, o sistema nos manda um e-mail para o seu gestor, no caso para mim, dizendo que o servidor se encontra atrasado. Se eu não tomar qualquer providência, o sistema remete para o juiz. E se o magistrado também não tomar nenhuma providência, com 40 dias está na corregedoria. E a corregedoria tomará as providências que entender pertinente. Se nenhuma providência for tomada, o juiz chegará, evidentemente, a ter uma reclamação correcional ou coisa que o valha. Contudo, hoje, na Paraíba, nenhum e-mail chegou até a corregedoria. Então, o sistema oferece relatórios gerenciais com muita precisão. O servidor, ele tem tudo bem definido na sua tela, inclusive identificando o número de despachos que ele fez, o número de notificação. O diretor de secretaria consegue enxergar a realidade do processo de uma maneira muito clara, tanto para o servidor como para o magistrado. Então, o que é que acontece? O gerenciamento eletrônico dos prazos da movimentação processual refletiu diretamente no trabalho de todos. A corregedoria hoje não sai em viagens pelo interior, ela faz todo o trabalho de forma eletrônica. Houve uma economia maravilhosa. Apenas o corregedor e o secretário da corregedoria, às vezes, se deslocam para uma reunião presencial. Afinal, é importante essa reunião presencial porque o magistrado
vai se sentir melhor recebendo a visita do desembargador. Uma correção, simplesmente, sem uma visita, fica muito chato, fica muito frio. Então, o processo eletrônico tem esse tipo de dificuldade. Há uma certa frieza com relação ao servidor. Se posta no seu posto de trabalho, não se mexe, não olha de lado, não presta atenção nos colegas, apenas dá bom dia e boa tarde. Fica como num jogo de internet, a trabalhar direto. Uma das vantagens é que todo o serviço é feito com muita celeridade, com muita rapidez. Contudo, o servidor fica atrelado ao seu jogo, querendo cumprir os seus prazos, e, às vezes, o emocional dele desaparece. A implantação do sistema eletrônico trouxe algumas economias muito interessantes. Para a Justiça do Trabalho, na Paraíba, nós tivemos uma redução de R$ 463.614 com gastos com o Correio. Em 2011, já foi 154 mil. As intimações passaram a ser eletrônicas e reduziu muito o custo com os Correios. Também tivemos uma responsabilidade ambiental muito interessante quando reduzimos o número de gasto com papel. Vocês veem aí os números, nós gastávamos uma fortuna com papel e hoje houve uma economia muito grande. E nosso regional é muito pequeno. Então, essa economia fez com que nós diminuíssemos o desmatamento de praticamente 6,24 hectares. Uma coisa também muito importante é a conclusão que nós chegamos. Com a implantação do processo eletrônico, o Poder Judiciário ganhou celeridade, sim. Ficou disponível ao jurisdicionado por 24 horas dia. Isso trouxe maior acessibilidade e transparência. Tornou-se, portanto, mais eficaz. As atividades do cartório mudaram radicalmente, trouxeram para os servidores novos desafios, o trabalho ficou mais dinâmico e a responsabilidade de cada um pelos seus atos são hoje em tempo real e muito bem direcionados para o processo eletrônico. Os servidores passaram a ser mais valorizados por seu trabalho em razão dessa capacidade de melhoria do seu trabalho. Desapareceu o servidor meramente burocrático e a escolha do seu pessoal pelo gestor passou a ser feita pelo sistema de gestão por competência. O gerenciamento das varas tornou-se mais fácil e mais preciso. Os relatórios passaram a ser gerados eletronicamente, dando mais transparência às atividades cartorárias. Magistrados e servidores terão a liberdade de trabalhar de acordo com suas necessidades, desde que atentem para os prazos e as diretrizes definidas pelo Plano de Gestão Estratégica de seu tribunal. Isso trouxe, evidentemente, maior qualidade de vida. Terão mais tempo para a família, para o lazer, sendo, portanto, uma conquista importante, há muito desejada por todos. Mas, como tudo nesse mundo, nada é perfeito. O processo eletrônico também tem seus pontos negativos. Um deles está relacionado justamente com o tempo de exposição dos magistrados e servidores diante dos monitores de LED. A maioria tem demonstrado empolgação com as facilidades do sistema, que oferece um maior controle dos processos, mas exige uma maior dinâmica. Assim, muitos se acomodam em suas estações de trabalho e perdem contato com o mundo exterior. O computador passa a ser o seu companheiro de muitas horas, quer seja no fórum, quer seja em casa. Com a nova dinâmica processual, as petições chegam a todo instante, são conclusas, despachadas rapidamente, o servidor cumpre o despacho, intima as partes, abre o prazo, o advogado, de repente, peticiona novamente e tudo se reinicia. É certo que a produtividade aumentou. Com o processo eletrônico, o Poder Judiciário se modernizará e passará a prestar um serviço de excelência comparado, inclusive, com as grandes instituições privadas. Mas isso terá um custo. É preciso, portanto, cautela. Afinal, temos a justiça sem o processo eletrônico, mas dificilmente teremos a justiça sem magistrados e servidores. Muito obrigado. Agradeço a palestra do Dr. Abílio Sá Neto, que, no âmbito do seu trabalho, demonstra aí, comprova uma experiência bem rica em processo eletrônico na Paraíba e praticamente com os mesmos diagnósticos, né, realizados pelo nosso anterior palestrante. Passamos agora à doutora Thelma Mota, nossa próxima palestrante. Ela é servidora do Tribunal Regional Federal da 5ª Região,
diretora da Secretaria Judiciária do TRF da 5ª Região, especialista em gestão pública. Doutora Thelma, a senhora tem a palavra. Bom, primeiro eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade de participar aqui do seminário e trocar ideias com os colegas de diversos tribunais. Bom, ao ver o tema, a primeira questão que me surgiu, né, é se os ganhos e benefícios que a gente pode ter com o processo eletrônico para a gestão, para a organização do trabalho, a gente vai encontrar ele em qualquer sistema eletrônico, né? Esses ganhos que a 4ª Região hoje já está mostrando aqui para a gente, que a Justiça do Trabalho também vem mostrando, eles são frutos de sistemas que foram bem pensados. Então, não é qualquer sistema, entre aspas, eletrônico, que vai trazer benefícios, né? Eu tive a oportunidade de ver alguns sistemas que não eram sistemas web, não tinham uma alta disponibilidade, não era possível o peticionamento eletrônico à distância, não era possível a intimação via sistema, não era possível a visibilidade da íntegra do processo pela internet, embora tivessem o nome de processo eletrônico. Então, o processo eletrônico, para que ele tenha aqueles ganhos básicos, aqueles ganhos mínimos que a gente, quando pensa em processo eletrônico, né, é de senso comum que eles existam, esse processo ele precisa estar bem pensado, né? Então, ele primeiro precisa ser um sistema web com alta disponibilidade. Uma segunda questão é necessário fazer a revisão das atividades cartorárias. A gente não pode simplesmente chegar no mundo eletrônico e trazer tudo o que a gente fazia no mundo físico. Por 2 motivos. Algumas práticas não eram para existir nem no físico. É comum a gente perguntar a um servidor assim, por que você faz isso? Ele responde, porque sempre foi assim. Ele sequer sabe por que faz, muito menos se é necessário, né? A segunda questão nem tudo que funciona no mundo físico é necessário no mundo eletrônico, ou precisa funcionar da mesma forma no mundo eletrônico, né? Então, para mim, são premissas básicas de um sistema eletrônico. Não existe essa questão de um sistema melhor ou pior, desde que ele tenha as premissas certas, né? Ele vai atender a finalidade que ele se propõe se ele tiver as premissas certas. Então, um sistema eletrônico em que ele tem uma alta disponibilidade, ele é web, ele tem uma revisão das suas atividades cartorárias, ele vai fornecer aqueles benefícios comuns que todo mundo já está esperando. Eu vou poder acabar com o protocolo porque o peticionamento agora é eletrônico. Eu vou pegar esses servidores para fazer capacitação, vão ser multiplicadores para treinamento dos advogados, né? Eu não preciso mais ter na secretaria da vara ou no cartório do tribunal o servidor que faz guia de remessa, que recebe guia, que faz carga, que junta petição, que numera folha, que faz uma série de atividades desnecessárias, né? Então, esses são os ganhos que, quando a gente pensa em processo eletrônico, são aqueles ganhos grosseiros e que é de uma enormidade de volume que a gente nem... É melhor nem contar. O TRF da 5ª é pequenininho, recebe 120 mil petições ano. Eu não quero nem saber quantos da 4ª recebe, né? Então, o TRF da 5ª pequeno já recebe 120 mil petições. Então, esses são ganhos comuns que todo mundo, quando pensa em processo eletrônico, pensa neles. E aí vem uma outra questão. É só isso que a gente pode ganhar com o processo eletrônico? Não. Isso, basicamente, é o começo, né? A gente vai por etapas, né? A gente não tem como ganhar tudo de uma vez. Então, a gente precisa desse início para entrar numa outra fase, né? E aí surge uma outra questão, né? É tudo que eu posso ganhar? Não. E o que mais eu posso ganhar? E aí vem uma série de outras funcionalidades, mas tem uma questão assim que eu acho fundamental. Eu brinco, eu digo que é o pulo do gato, né? É a automação.
é o autoimpulsionamento do processo. É a possibilidade de o processo sair de uma tarefa para outra, por verificações feitas pelo próprio sistema, sem a necessidade de intervenção humana. Esse foi um assunto que a gente discutiu muito dentro da Justiça Federal, quando a gente discutiu o EJUD, né, que seria o Sistema Único da Justiça Federal. Esse grupo, inclusive, quem estava à frente era a 4ª Região, acho que Ivan, quem participava dele, né? E, para mim, eu acho que é o maior ganho que a gente vai ter com o tempo. Ou seja, tarefas bem definidas, né? Práticas cartorárias bem definidas, encadeadas de uma forma onde o sistema possa verificar sua sequência, vai fazer com que a gente tenha um ganho assim fenomenal. E aí eu vou dar um exemplo. O PJE, na versão da 5ª Região, tá? O ato do desembargador assinar aquele lote de acórdãos ao final da sessão faz com que o processo saia automaticamente do gabinete, siga para a secretaria, o sistema automaticamente verifica se existem advogados nos polos, automaticamente faz a intimação desse acordo, leva para uma tarefa de controle de prazo e verifica se as respostas àquelas intimações estão chegando, e, ao final do prazo, disponibiliza para que o servidor verifique o que mais ali ele tem que fazer, ou seja, se não houve recursos para fazer o trânsito, destinar o processo, se houve recursos, se estão tempestivos, não estão tempestivos, ainda dá, inclusive, para automatizar esse finalzinho aí, tá? Mas só essa primeira etapa que a gente fez, ela equivale a 80% do serviço da secretaria, da turma. Se a gente pensar que no processo físico, o magistrado assina, o servidor faz uma guia de remessa desse processo para a secretaria, que assina essa guia, que separa os lotes de publicação, que coloca no expediente, que desse expediente remete para diário eletrônico, que vai preparar os mandados para os órgãos públicos, que depois junta tudo isso dentro do processo, que certifica, que informa isso nos sistemas processuais, né? Disponibilidade no diário, intimação das procuradorias, e que aí abre carga desses processos, né? Depois recebe esses processos de volta, depois junta a petição, numera a petição e só ao final chega nessa fasezinha de disponibilizar para avaliar. Então, um único ato, que foi a assinatura do desembargador, fez uma sequência de fases encadeadas, com verificações a cada uma delas, e só deixou o processo disponível lá ao final para o servidor avaliar o fim, né? Os outros 20% do processo da secretaria da turma, isso é uma realidade da 5ª, pode ser que essa varie um pouco de tribunal para tribunal, esse volume, são as decisões liminares, são os processos julgados monocraticamente, mas o grosso vem do acórdão, do julgamento em sessão, né? Então, uma automação feita, um autoimpulsionamento de tarefas feito em um pedacinho do sistema, né? Já gerou um ganho assim impressionante para a secretaria. E é o tipo de atividade, é o tipo de automação que a gente pode pensar ela para várias outras atividades que são praticadas dentro do sistema. É uma questão de pensar, né, definir em que momentos utilizar a automação e ganhar mais tempo ainda, ou seja, são todas as tarefas que a gente já tinha definido previamente, que a gente já tinha feito uma revisão delas, só que utilizadas de uma forma diferente. Então, essa automação, a meu ver, é a nossa próxima busca, né? É o plus que a gente quer para os nossos sistemas, né? Fora essas funcionalidades, a gente pode ver outras que não estão no senso comum, mas que eu vi até o colega falou aqui também da correção, né? É a questão da distribuição automática. Alguns sistemas eletrônicos nem pensam nisso, né? Nem falam em distribuição automática. Inspeção, né? A inspeção eletrônica. Nós fizemos a inspeção eletrônica no PJE da 5ª Região, baseado em fluxo paralelo.
Então, ele não tira o processo da atividade em que ele se encontra. Então, toda a inspeção pode ser feita sem necessariamente tirar o processo da atividade e da organização em que ele está na vara. Pode tirar, se necessário, mas não é obrigado, né? Isso faz que não deixe aquele transtorno, depois que se passa por uma inspeção, de ter que se organizar várias situações dentro da vara novamente. Um outro item, que é a correição eletrônica, né, que a gente está colocando agora até o final do mês, e ele vai facilitar muito, né? As seções maiores, as subseções maiores, o desembargador corregedor se desloca geralmente com um grupo grande de pessoas, o tempo é longo para a avaliação de todos aqueles processos, né? E ele não vai mais precisar fazer isso. A visita dele fica restrita àquela avaliação da organização, da estrutura, as entrevistas, até de levar já um relatório prévio daquela análise que já foi feita durante a correição, né? O plantão eletrônico, a possibilidade de se despachar muito mais rapidamente um processo de plantão, sem ter que estar se deslocando para o tribunal ou para a sessão, para recebimento dessa petição, para localizar depois o magistrado, para cumprir aquela decisão. Então, tudo fica mais fácil com o plantão eletrônico, né? Temos também a questão das comunicações eletrônicas. As comunicações dentro do PJE, elas são feitas de processo para processo. A gente não precisa utilizar o fax, o e-mail, o malote digital, o Hermes, do CNJ. Então, é muito mais fácil. Eu estou trabalhando num agravo, no segundo grau, e preciso comunicar aquela decisão liminar para o primeiro. Do próprio agravo, eu tenho uma ferramenta que me permite passar essa informação para o processo de referência do primeiro grau, ficar disponibilizado de uma forma que o magistrado consiga visualizar isso facilmente. Ele consegue prestar informações, solicitar informações. Então, toda essa comunicação está sendo feita dentro do próprio sistema, né? Tem uma coisa polêmica que a gente fez em cumprimento a uma resolução do CNJ, que é a possibilidade dos advogados cadastrados no sistema poderem acessar processos de outros advogados. Tá? Então, essa questão do advogado só consultar seus próprios processos, né? E que no físico, quando ele quer consultar, ele vai à secretaria e consulta. No eletrônico, a gente deu essa possibilidade, desde que ele esteja cadastrado no sistema, de consultar processos de terceiros que não estejam em segredo de justiça ou que tenham petições sigilosas, mas ele consegue acessar. Fica registrado esse acesso, ou seja, o dono do processo sabe quem acessou e quem viu a íntegra, ele não precisa justificar nada, mas fica registrado isso lá, e é um outro ganho, né, que a gente pode ter com o processo eletrônico, né? Pensar mais alguns aqui. Uma outra questão, o uso da certificação digital, no nosso caso, permitiu que o cadastro de advogados pudesse ser feito à distância. Então, ele se cadastra uma única vez no site do tribunal. Com o uso da certificação digital, não há necessidade de comparecimento para a apresentação dos documentos. E esse cadastro é replicado nos 6 estados que compõem a 5ª região, de Ceará a Sergipe. Dentro de 1 hora, a cada 1 hora, o sistema replica esse cadastro no primeiro grau. Uma outra coisa que a gente criou também é a possibilidade das procuradorias e os próprios escritórios gerirem seus acessos, ou seja, eles podem ativar e inativar, cadastrar e descadastrar procuradores, assistentes, servidores, sem necessidade de intervenção do tribunal, né? Isso facilita para o judiciário e facilita para as procuradorias e para os grandes escritórios. Para o judiciário facilita, porque um sistema web é muito importante que esses cadastros estejam sempre em dia, né? O acesso indevido é um problema, né? Vamos dizer, uma pessoa afastada por algum ato de improbidade ilegal, ou o que seja, e aí ninguém lembrou de tirar o acesso dele. Nem o órgão lembrou de pedir, nem a gente tirou,
E aí ficou a responsabilidade no judiciário. Então, a gente permitiu, deu a liberdade, que eles controlassem seus próprios cadastros. A gente cadastra um procurador gestor, daí em diante ele pode criar quantos gestores quiser e fazer todo esse controle do seu cadastro. Isso tira da gente uma responsabilidade muito grande, divide com eles essa responsabilidade, até porque eles reclamam muito quando a gente demora um pouco a ativar ou inativar alguém em um cadastro que já existe. Então, agora, eles têm toda essa facilidade. Isso foi uma outra coisa que o sistema nos permitiu. Tá? Quando eu vejo tudo isso que a gente nem imaginava lá atrás, quando a gente começou a falar em processo eletrônico, todas essas funcionalidades que a gente agora vem colocando dentro dos nossos sistemas, eu me lembro de um juiz da minha região que disse que é preciso transcender, é preciso ir além do óbvio, é preciso ir além dos 4 pontos de uma caixa, né? Então, a gente precisa começar a pensar diferente, a ver diferente o processo eletrônico, né? Quanto à fase atual da implantação da 5ª região, nós seguimos um caminho um tanto diferente da 4ª região, né? Como disse o doutor Tejada ali no início, nós já tivemos a oportunidade de trabalhar junto, né? Foi um trabalho exaustivo de mais de um ano, de servidores magistrados da Justiça Federal, que, com a coordenação do Conselho da Justiça Federal, tentaram fazer um sistema único de processo eletrônico para a Justiça Federal. Depois desse trabalho intenso, lá em 2009, por razões que não posso aqui, assim, não devo aqui comentar, o projeto foi extinto. E foi dado um prazo aos tribunais que até 2010 a gente tinha que botar processo eletrônico no ar. E aí cada um teve que correr atrás de suas próprias soluções. Ainda houve uma tentativa da 4ª e a 5ª, a gente fez videoconferência, tentando ver se a gente conseguia trabalhar junto, mas o prazo curto e a distância tornaram inviável assim, que esse projeto seguisse junto 4ª e 5ª região. A 4ª região, por sua vez, tomou o caminho de ver seus sistemas legados e o que era possível fazer para criar uma nova versão com esses sistemas que pudessem atender às varas comuns, ao 2º grau. A 5ª região, ao avaliar o processo eletrônico que existia na 5ª região, que existe na 5ª região, que é o CRETA, que é o sistema de juizados, que é um sistema que está fazendo 10 anos esse ano e tem, acho que, mais de 1.400.000 processos em sua base, viu que não era viável pegar esse sistema e tentar transformar ele em um sistema de processo eletrônico de 1º e 2º grau. Era um sistema com arquitetura própria para processos de juizado, e assim, fazendo uma analogia grosseira, é como eu tenho uma casa de terra e 1º andar com fundações próprias para isso e tentar botar um prédio de 10 andares em cima. Eu ia ter que destruir tudo para fazer de novo, ou então ia cair se eu não fizesse isso, né? Então, não foi a opção da 5ª região. Então, a gente optou por começar um sistema do zero. E partir do zero leva tempo. Mas a gente já tinha todo aquele trabalho que tinha sido desenvolvido pela Justiça Federal. A gente tinha toda aquela documentação discutida. E a gente resolveu usar essa documentação que foi discutida na Justiça Federal, né, para construir o PJE, né, para construir essa primeira versão de processo eletrônico da Justiça Federal para 1º e 2º grau, com base nessas premissas, nessas condições que foram colocadas no trabalho entre os 5 regionais. Daí porque o PJE tem uma capacidade de configuração, parametrização muito grande. Porque para atender os 5 regionais com suas realidades, a gente precisava ter um sistema que a gente, para funcionar em um ou outro tribunal, a gente pudesse fazer isso por configuração, por parametrização e não por intervenção direta da informática no código do sistema, né? Então, a gente precisava criar um sistema assim. A segunda questão dele são os fluxos, o que dá uma capacidade de automação das atividades muito grande, né? E aí,
a gente começou a construir numa tecnologia mais moderna, né, já na época, e aí conseguiu iniciar. Como o prazo era curto, a gente, em 2010, botou ainda uma versão muito simples, muito sem funcionalidades comuns do cotidiano que as pessoas já estavam acostumadas, mas colocamos ela de forma não obrigatória, diferente da 4ª região, que já lá em 2010 colocou o sistema de forma obrigatória, com muita coragem, como vanguarda que é a 4ª região, que a gente já sabe, né? Porque para colocar um sistema no ar é preciso coragem. A gente apanha todo dia, quem está à frente desse projeto apanha diariamente. Houve crítica, houve piada, houve tudo no mundo. Depois, quando funciona, ninguém lembra mais nada disso. Nem que disse as piadas para a gente. Né? Então, assim, a gente precisa ter a capacidade de esquecer até o que houve no fim, né? Mas é o que acontece. Então, a 4ª região foi corajosa, conseguiu lá em 2010 colocar seu processo eletrônico no ar e hoje está colhendo os frutos disso, né? Hoje essas apresentações aqui estão mostrando a possibilidade, né, o que eles ganharam nesses 2 anos e o que eles podem mostrar para a gente como fruto desse trabalho, né? Então, eu brinco que eu vim hoje aprender aqui. Porque na 5ª região, a obrigatoriedade só veio ocorrer em 2012, em junho, em Recife, com as ações ordinárias. As ações conexas, seus recursos, se tornaram obrigatórias em Recife ainda no mês de junho, e até o final de outubro em todas as outras 5 capitais. Então, a obrigatoriedade da 5ª região, até o final do ano passado, estava restrita a essas classes e só na capital, com exceção do Rio Grande do Norte, que entrou já com a capital e todas as subseções, entrou de forma integral. Né? Para a gente, foi uma surpresa a gente ver 2 estados rapidamente chegarem a 70% da distribuição das novas ações cíveis, ou seja, além daquelas já obrigatórias, em questão de 2, 3 meses. Isso mostrou um nível de aceitação do sistema muito bom, porque sem a obrigatoriedade, ainda assim, uma adesão tão grande. Outros estados, a adesão foi mais lenta, tem sido mais lenta, alguns estão em 38%, 40%, 35%, alguns numa adesão menor. Tá? A gente sabe que a ação ordinária na capital e suas ações conexas varia aí, mas atende a 22% a 25% dos novos feitos. Então, o que ultrapassou disso foi de uma adesão natural. Né? Esse reflexo no 2º grau a gente começa a sentir mais agora em 2013. Né? A gente a distribuição no 2º grau está em 15% dos novos processos já são eletrônicos, mas ainda é um número pequeno. Né? Então, a gente ainda não consegue chegar nesse nível que os meninos chegaram de mostrar o ganho efetivo, né? As modificações que já puderam ser feitas. A gente acredita que até o final do ano haja obrigatoriedade em várias sessões, algumas já estão, porque o tribunal deixou que cada sessão fizesse uma proposta de cronograma, né? de obrigatoriedade ao longo do tempo. Então, alguns estados já estão se movimentando. A gente já sabe, por exemplo, que Alagoas, que está com 70% da distribuição, quer tornar todas as ações cíveis obrigatórias até o final de abril. O Rio Grande do Norte também já vem pensando nisso. Né? E há uma tendência natural que até o fim do ano tudo se torne obrigatório. Né? Agora, só para concluir, uma coisa que eu queria assim, deixar bem registrado, né, é que o PJE, esse nome PJE, inclusive, que não é nome de sistema, é por ausência de nome, a gente não tinha nome para dar para o PJE, e nem tinha tempo para escolher um, então a gente só fez tirar o E da frente e colocar no final, porque todos que a gente tinha começado com E na frente não tinha funcionado, é Júlia, é Juiz. Aí a gente estava um tanto traumatizado com esse E, aí a gente, bota no fim para ver se agora vai, né? Então,
A gente só fez trocar. Então, PJE nada mais é do que ausência de nome, tá? É processo judicial eletrônico no fim, mas não é o nome, né? E esse PJE, que hoje o CNJ levou essa primeira versão dele, tem trabalhado de forma colaborativa com o TRF da Quinta, com alguns TJs, com a Justiça do Trabalho, ou seja, todos somos desenvolvedores do processo eletrônico da versão CNJ, mas o processo eletrônico, esse processo eletrônico é fruto do trabalho da Justiça Federal. Não é do trabalho só da Quinta, é do trabalho de todos os servidores que participaram lá em 2008, 2009 desse processo, né? Eu acho que isso é bom ficar claro, que ele não é invenção da Quinta Região. A gente pode, óbvio, naquilo em que não tinha sido discutido, ter tido que tomar uma decisão e seguir um caminho. Mas as premissas desse projeto é da Justiça Federal. E isso ninguém vai poder tirar da gente, tá? O PJE foi criado na Quinta Região, com o trabalho do EJUDE, e que é da Justiça Federal. Tá? Com isso, eu concluo e gostaria de agradecer os colegas mais uma vez. Obrigado, doutora Thelma, pela brilhante exposição, abordando um aspecto extremamente importante, que é a questão da automação, né, do processo eletrônico. Ele é fundamental mesmo e decisivo na automação do nosso fluxo de trabalho, nosso fluxo processual. E, realmente, a obrigatoriedade é um grande desafio, né? Foi um desafio aqui na 4ª Região, muitos não gostaram, mas foi decisivo para que nós tivéssemos hoje um processo eletrônico em toda a região. E o mais difícil, pelo que eu me lembro, foi quando nós obrigamos a obrigatoriedade de usar a versão 2 do sistema. Os juizados estavam todos na versão 1 e ninguém queria adotar a versão 2, porque a versão 2, enfim, não era tão boa, não sei o quê. E realmente foi muito difícil, mas foi decisiva a obrigatoriedade. Muito obrigado, doutora Thelma. Passamos, então, agora ao doutor Regaldo Amaral Milbrad, que é servidor do nosso TRF da 4ª Região. Ele é diretor judiciário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, especialista em administração da justiça pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Doutor Regaldo, o senhor tem a palavra. Obrigado, doutor Eduardo Picarelli, querida Thelma, Rodrigo, doutor Bílio, senhoras e senhores, né, especial desembargadores aqui presentes, né, inclusive aposentados, né, mas que estão aqui curtindo esse nosso evento, né, que fala do sistema eletrônico. E não que eu seja muito velho, né, mas eu já vi muita coisa acontecer na Justiça Federal. E é interessante, eu acho que eu me senti na obrigação de dividir isso com os colegas aqui, com o pessoal que está participando, no sentido de passar um pouco, talvez, do que as pessoas não conhecem, principalmente o pessoal de fora da 4ª Região. Mas lá na Justiça Federal, nos idos de 86, 87, que começamos a ter sistema processual. Até então, nós não tínhamos. Cada distribuição era feito processo físico, acompanhava uma fichinha, que se tinha um fichário que ia se atualizando as movimentações, né? E eu comecei a trabalhar na área administrativa, depois fui para a área da vara do hoje ministro Ari Pargendra, na primeira vara, e ficava muito brabo lá, eu não sabia nada de direito, e nunca encontrava aqueles processos. Eu não conseguia encontrar, estava sempre, dizia a fichinha em tal lugar, chegava lá, não estava. Então, era um inferno. E, em 87, começamos a fazer um sistema processual para controlar esses processos. E o mais curioso, né, e até hoje eu ainda confundo muito isso, para quem não sabe, o sistema processual da Justiça Federal aqui no Rio Grande do Sul, Sessão Judiciária, ela começou na CIP, Centro de Informações Processuais. Isso era a distribuição da Justiça Federal, né, que só tinha na capital. Eram 10 varas, né, depois foi interiorizado. Então, isso é um fato muito curioso, porque se fechou um pedaço lá da sala e se botaram computadores lá, tinha que ter um ar-condicionado violento, né, eram coisas enormes,
E assim nós começamos a chegar os primeiros monitores, aqueles verdes, cobra lá nas varas federais, e começamos a alimentar ali. Então, ali começa, né, na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, né, a informatização, vamos dizer assim, dos nossos processos. Mas eu vou mais atrás um pouco, porque aqui hoje, desde a manhã, a gente fala em modernização, inovação, criatividade, né? Mas eu tive o prazer de conhecer um servidor do STJ e do Conselho da Justiça Federal, Hilton Pereira, que, embora ele trabalhou no CJF, no STF, mas antes trabalhou na própria Justiça Federal numa vara. E ali perto dos anos 70, então eu estou voltando mais ainda ao tempo, né, para dizer que essa questão de inovar, de fazer diferente, de usar o processo eletrônico, ela não é uma coisa nova. Até o colega Hilton, ele trabalhou com o recém-falecido ministro Milton Luiz Pereira, embora o sobrenome eles não tenham nada, né, de parente, né, e trabalhou muitos anos com o ministro Milton. E o Hilton, então, ele quis inovar ali nos idos dos anos 70. O que tinha que se fazer? Uma citação, tinha que se transcrever toda a petição inicial no corpo do mandado. E aí ele teve a brilhante ideia de chegar para o juiz da vara e dizer: doutor, quem sabe vamos fazer uma fotocópia disso aqui e jogar junto com o mandado, não vamos mais digitar tudo isso no... Que isso, doutor Hilton? O senhor não quer mais trabalhar? Né? Então a gente fala isso hoje, parece um absurdo, né? Mas isso a gente está novamente hoje fazendo com o nosso processo eletrônico, né? Que, embora continua com E na frente, né? Mas eu acho que ele está funcionando muito bem, né? Então, depois, seguindo adiante, o tribunal foi implantado em 89, né? Se tinha o sistema CIPRO, aí depois veio o CIAPRO, né? Que a partir de sexta-feira passada, agora a Justiça Federal da 4ª Região encerrou qualquer distribuição de processo no CIAPRO, ou seja, físico, na primeira instância. Então não mais recebemos processos de maneira física. Inclusive, até já tive a grata surpresa de ver um SEI já de um advogado do Paraná elogiando a medida, dizendo que realmente é uma medida que tem que acabar com o processo em papel, que o processo eletrônico ele está amplamente aprovado pela classe dos advogados. Então isso foi muito bom. E aí, nos anos de 90, 93, a gente começou a trabalhar com MS-DOS. E que coisa boa quando a gente conseguiu fazer ofícios pela mala direta. Que aí já conseguia fazer os ofícios com os endereços, imprimir uns quantos. Olha, aquilo já foi uma beleza. Mas ainda trabalhando dentro do CIAPRO, né, que era o nosso sistema de acompanhamento processual. E fomos evoluindo, né? Surgiu o EDI, que é a versão das cavernas do GEDPRO, que vem agora também fazer gerenciamento, além de documentos, gerenciamento de sessão de julgamento aqui para o tribunal, né? E isso que a Thelma colocou aqui, a gente traz como prova que a gente conseguiu levar bastante funcionalidades, ou seja, conceitos do GEDPRO para o PJE na implantação da sessão de julgamento na 5ª Região. Então, a gente já conseguiu uma experiência que foi conquistada ao longo do trabalho de todos os diretores de secretarias que se empenharam e se colocaram à disposição para trabalhar. Então, isso é outra questão muito importante, né, que a Thelma frisou, e que é uma construção de todos os servidores da Justiça Federal. E a gente aprende em qualquer reunião, qualquer vídeo, qualquer situação que a gente tem como possibilidade de se reunir, a gente está aprendendo. E o EPROC, e eu não quero fugir muito do assunto, eu deixei para o final até a questão dos comparativos, que a gente fez alguns comparativos já bem fortes da diferença de andamento do processo físico e do processo eletrônico, né? A questão em dias, que é uma questão que tem a ver com a aceleração dos processos, a eficiência, né, da Justiça Federal. Mas eu não quero perder esse foco no sentido de que a gente ganhou muito com o processo eletrônico e ganhou em impulsionamento dos processos.
Por exemplo, atendimento às partes advogados, né? Nós tivemos uma reunião agora lá no Paraná, o Rogério está ali, eu vou ter que citá-lo, que ele fez uma explanação que eu achei muito interessante, e hoje eu já vi de 2 colegas a mesma coisa, e tenho certeza que ele não falou com nenhum desses colegas. Ele pegou um táxi para deixar o carro dele aqui, né, e o motorista de táxi da Justiça Federal ficou reclamando que não tinha mais serviço. As pessoas não vêm mais na Justiça Federal para acompanhar os processos, porque todos fazem, né, remotamente, de sua casa, do seu escritório, de qualquer lugar. Então, não há necessidade de deslocamento de pessoas, né? Então, e me chamou muita atenção, eu falo isso porque 2 colegas hoje também chamaram a atenção para essa questão. E nesse atendimento, então, se o advogado consegue de casa fazer todos os seus peticionamentos, todos os seus as suas peças. Essa é outra questão, a juntada. Nós temos, assim, ó, a Thelma falou em automação, uma coisa muito importante, e não é só um passo que nós vamos dar em seguida, a gente já tem, por exemplo, a petição, ela já nasce juntada no sistema. Isso aí é um ganho fantástico. Vocês imaginam o controle que se tinha que ter para essas petições, para não perder uma petição, e é o processo que está em carga. Opa, essa é outra questão também. Ele não sai mais em carga, ele está em carga para quem quiser olhar, né? Inclusive advogados que não têm procuração, né? A resolução 121 do CNJ nos fez fazer essa funcionalidade de poder liberar o advogado essa carga mesmo sem procuração nos autos, desde que não tenha segredo de justiça. Então, outro ganho, com as petições em papel, o processo está no Ministério Público, o processo está em cargo do advogado, nós tínhamos que ficar guardando aquelas petições e ter um controle, porque coisa mais fácil que tem é perder um papel que tu deixa numa pasta, tu deixa num canto, ele vira e mexe, ele vai perder. E até eu digo para os colegas que a gente está de parabéns, porque o volume que se tinha de processo papel e o volume que se perde é muito pouco. A gente perde muito pouco processo pelo volume que tem, pela incidência, pelo o que o processo anda para cima e para baixo. Então, a gente realmente, em restaurações de auto, não tinha muitas coisas, porque eles sempre acabam aparecendo, né? Às vezes, quando o cara queria fazer a restauração, não, espera mais um pouquinho que ele vai aparecer, ele acabava aparecendo. Ou estava numa outra secretaria, né? numa outra vara, e ele acabava aparecendo. Distribuição de processos. Eu estou pegando alguns tópicos que alteraram, e que é o objetivo mesmo de a gente demonstrar essas alterações, independente dessa questão grenal, né, que se estabelece de PJE, de EPROC, porque aqui no Sul existe o Grenal, existe o Colorado e o Gremista, e eles trabalham no EPROC da mesma maneira. E este é um resultado que nós temos aí hoje. É Grêmio e Inter trabalhando em prol da Justiça Federal. Né? E todos criticam, todos ajudam, todos trabalham. Né? Então, essa é uma coisa muito bonita de a gente poder dizer. Né? Então, a distribuição está sendo feita direta para o advogado. O PJE tem a possibilidade de se fazer isso de maneira a tu deixar para o servidor de distribuição fazer a distribuição. Isso é configurável. Pode fazer direto, como pode fazer pelo setor de distribuição. Nós aqui optamos pela maneira direta, né? Porque o processo eletrônico, os advogados, eles têm que assumir também a sua responsabilidade, conforme está na Constituição, que são, né, essenciais à justiça. E, sendo essenciais à justiça, eles vão cada um fazer a sua parte. E isso se torna muito mais leve para todos, porque eles conseguem, de maneira autônoma fazer todos os seus atos, né? E nós, como servidores, vamos ter mais fôlego para deslocar colegas da distribuição para outros setores. Aqui no nosso caso. Eu até vou voltar um pouquinho do tempo também, me lembrar e hoje eu cumprimentei o saudoso, o grande ministro Teori, que me deu muita saudade, ele me falou que estou muito careca, eu olhei para a cabeça dele também, e aí nós ficamos se olhando hoje aqui na sala de togas, né? E ele me deu a oportunidade, na administração dele, de ser também diretor judiciário, e a gente fez um trabalho, acho muito bom, de padronização dentro das secretarias de turmas, né? E conseguimos lá, eu cheguei e falei para o ministro Teori,
a distribuição é olhada com desdenho. Quem não presta vai para a distribuição. Mas que diabo é isso? Se ali que tem que ser o melhor setor da jurisdição, porque se entrar mal o processo, ele vai mal, ele vai torto até o fim. Então, nós apostamos em colegas, né, jovens colegas, que nem tão jovens agora, que estão aí assumindo outras etapas aqui no tribunal, mas que fizeram um trabalho magnífico frente à distribuição, e tem uns até persistentes que continuam lá, né, Adelar? E fizemos um trabalho excelente mostrando o percentual de processos que nasciam já com nulidade absoluta, por não contar com o advogado correto, ou por estar faltando alguma parte importante no processo. Isso tudo foi levantado, e a gente levantou a autoestima deste departamento, né? E fizemos realmente a distribuição ser um dos tops do Tribunal Regional Federal, né, da 4ª Região. Então, isso é muito importante ficar registrado também. Então, a distribuição, como importante nada melhor feita por aquele que é o dono do processo, que é o advogado. O advogado está entregando à justiça o seu pedido. Então, ele tem que dizer contra quem ele está demandando, o que ele está querendo, para que se possa fazer a autuação, né, e que ele mesmo faça. Evidente que os gabinetes podem ter, no caso do tribunal, né, eu estou sempre dando um enfoque do tribunal, porque o colega Rodrigo falou do primeiro grau, ele já fez alguma demonstração do que se faz no primeiro grau e mediu algumas decisões lá do primeiro grau. Então, o meu foco é direto para o tribunal. Então, essas distribuições feitas pelos advogados, elas podem, sim, serem ajustadas pelos colegas de gabinete. Inclusive, ser redistribuídas, né, em função de não estar distribuído da melhor maneira possível. E por que acontece isso? Muitas vezes, na primeira instância, nós não temos uma competência específica, ela é geral. Então, quando chega ao tribunal, nós temos competências administrativas, tributárias, penais, administrativa, penal, tributário e previdenciário. Nós temos essas competências. Então, se o assunto não estiver da melhor maneira cadastrado, ele pode, um assunto tributário, cair no administrativo. Nós temos já mais ou menos alguns assuntos. Novamente, a tabela de assuntos, né, Thelma, que a gente trabalhou muito aí nessa, é outra construção coletiva, né? Enquanto eu vou falando, eu vou me lembrando do que a gente já trabalhou ao longo desses anos, e inúmeros colegas ajudaram. Então, não estando bem cadastrado, esse processo pode cair numa competência distinta daquela realmente que ele tem que cair. Outra questão, e aí voltando um pouco nas automações que vamos ter, é as intimações das decisões. A intimação da decisão ela é um ato que é feito normalmente por secretaria, e que, aos poucos, o processo eletrônico foi demonstrando que, como tu não tem mais que fazer a administração do processo físico, é muito mais fácil tu fazer uma intimação das partes do processo de uma decisão do que fazer uma remessa no sistema para que a secretaria de turma faça. Isso é uma questão que ficou facultativa aos gabinetes, o desafio, né, de a gente começarmos a trabalhar nesta linha, de fazermos essas intimações. Hoje, nós já temos a possibilidade, como nós temos o nosso gerenciador de documentos, que é o GEDPRO, e aqui também um pequeno parêntese, o nosso sistema eletrônico ele é um conjunto de sistemas, sim, porque, por mais que se queira, jamais vai se implantar um novo sistema sem ter que cuidar dos antigos. Eles vão ter um tempo de vida útil ainda para os processos remanescentes e para, no caso do nosso GEDPRO, embora a tecnologia já seja um pouco anterior, mas se está dando uma rejuvenescida nele, no sentido que ele está atendendo plenamente o gerenciamento de documentos para dentro do nosso EPROC. Então, por que nós iríamos perder toda aquela gama de informação passada, de decisões, desnecessariamente só por mudar o sistema para deixar dentro do EPROC? Né? Então, isso foi um questionamento que se fez, principalmente para os nossos usuários, né? Por que não tem um editor de texto dentro
do EPROC. E nós temos um lá, mas é para as coisas mais simples, né, as coisas mais de impulsionar o processo. As questões de decisão, sempre é bom ter todos os registros e ter como buscar, fazer a pesquisa dessas informações de maneira bem rápida e prática. Então, a questão das intimações, a gente já conseguiu fazer. Como nós temos que passar os documentos feitos no GED para dentro do EPROC, a gente pode agendar o encaminhamento dessas decisões, né? Então, se faz o documento, se diz qual é a fase, por exemplo, documento que está ainda deferindo uma liminar, vai se agendar que o deferimento da liminar, o juiz estando de acordo, revisando a minuta, concordando, ele assinando o documento, ele estará automaticamente jogando para dentro do EPROC. Então, estamos fazendo o que a gurizada lá da TI fala de interop, né? Nós estamos fazendo um web service, né? Uma interoperabilidade do GED com o EPROC. E isso é um primeiro passo. Nós já temos a juntada de petição pelo advogado, então já tem alguns... Isso é automático, né? Agora nós já estamos fazendo aí, mérito de quem está construindo o sistema, fazendo essas automações, e nós vamos ter mais automações pela frente. Por exemplo, nós estamos com uma tabela já começada, está talvez nos faltando um pouco de fôlego em função das atividades que estamos desenvolvendo, mas nós estamos com uma tabela porque a gente já sabe quem são os nossos clientes. Os nossos clientes, eles têm prazos definidos por lei. Então, nós temos como parametrizar no sistema isso, e no momento que tivermos com isso pronto, né, e a ideia era até começar com a remessa ao Ministério Público, para aparecer, nós podemos ir lançando e ele saber exatamente os prazos, então, fazer as intimações que tenham que ser feitas, observando os prazos parametrizados no sistema, né? E aí é como a Thelma estava colocando, nós vamos crescendo, né? Se entrar recurso, vai para tal lugar, se não entrar, vai para tal lugar, e assim tu vai parametrizando, sempre tu vai cercando o sistema, que ele vai dar este apoio, esse auxílio para o processo eletrônico se desenvolver de maneira mais rápida. A estrutura física das instalações, a gente pode notar, eu noto em todos os gabinetes, tem gabinetes que têm praticamente processo eletrônico apenas, né? Então, os armários já foram embora, o ambiente ficou mais saudável, não tem mais aquele amontoado de processos, muitas vezes pelo chão, né? Que não tem mais onde colocar em armários, o pessoal começava a colocar no chão, a gente viveu essa realidade, isso não foi, né? A gente passou por essa situação e, graças a Deus, hoje a gente consegue ver os gabinetes, né, bem limpos, as secretarias também bem organizadas. Há pouco tempo ainda, a Letícia está aqui, vai se lembrar, a gente estava cheio de armários, né, nos corredores ali, na porta do lanche dos juízes, e a gente não tinha como, o administrativo tinha muito processo papel ainda, e nós fomos batendo, fazendo esse trabalho, até que hoje nós não. Pode entrar na terceira e quarta turma, né, que tem uma gama muito grande, os processos são grandes lá nos administrativos, eles são maiores. Então, eles têm essa característica de poluir um pouco a visão e o ambiente. Isso a gente, julgando os físicos, né, ficamos só com os eletrônicos. Foi uma beleza, eu acho que, né, saímos, a desembargadora Marga, quando veio para a presidência, saiu da quarta turma, nós deixamos aquela secretaria, e até hoje tem os colegas da secretaria, continua um brinco lá, né, como a terceira também da mesma maneira, e as demais que estão mantendo e diminuindo com o volume do papel. O que ainda não se consegue enfrentar, e aí é onde tem, e nós vamos ver agora nos números algumas coisas curiosas, no previdenciário, que o previdenciário está praticamente meio a meio, ele está praticamente meio físico e meio eletrônico. Então, a gente tem ali, vocês vão ver, e depois eu vou passando agora os números, até que eu tenho já o meu tempo aqui já se avança, mas eu vou passando alguns números aqui e nós vamos fazer essa comparação, e isso vai chamar a atenção de vocês todos. Então, o que eu procurei fazer aqui foi um levantamento de alguns números com assessoria dos colegas da Plang, né, da assessoria de planejamento, lá do Bonato, da Lúcia, da Margarida, os colegas me ajudaram, que eu fiquei começar a pensar aquilo em que o colega Rodrigo falou, né, aquele círculo que acaba fazendo o processo. Ou seja, hoje nós temos
os gabinetes com um funil, ou seja, o processo mais rápido eletrônico, ele está lá pronto para ser decidido de novo. Deferiu a liminar, agrava. Né? Primeira instância sentenciou, já apela, tem que vir para o tribunal. Outra particularidade interessante também, no caso das apelações, todos os processos que são físicos no primeiro grau, eles estão subindo de maneira eletrônica. De sorte que hoje nós só temos aqui a competência delegada com o processo em papel, e raro outras, porque até o agravo de instrumento nosso, que era também físico, de processo físico, nós já alteramos isso, e o advogado também, no processo físico, pode agravar eletronicamente. Então, vamos ver esses números aqui. Tempo médio entre a distribuição e a pauta de julgamento. Então, aqui a gente já vê uma primeira grande diferença, e outra não. No caso do tributário. O tributário está muito parecido, ó, 201 no eletrônico, 203 no físico. Previdenciário, 167 dias, 227 no físico, e o administrativo, 174 contra 370. Aqui tem uma diferença bem boa, né, em relação aos físicos. Nós distribuímos, já desde que o processo eletrônico foi instalado, e como a Thelma colocou muito bem, foi imposto, né, para ser instalado em 2010, janeiro de 2010, o doutor Darós tentou cumprir o prazo, mas não conseguiu, mas em fevereiro instalou em toda a Justiça Federal, né? Já tinha, na verdade, feito um piloto lá em Rio Grande, não sei porque sempre usa essa vara de Rio Grande, né? Mas eu acho que é para fugir, como diz o doutor Tejada, lá para, né, se desse problema, já saía lá pelo Uruguai. Mas então, o pessoal, o doutor Darós cumpriu o prazo e a gente, em 2010, instalamos em toda a Justiça Federal o processo eletrônico de maneira obrigatória. Seguindo os nossos números, então, distribuição à pauta, aqui estão os números, né? O azul é o físico, né? Está parelho em tributário. Previdenciário e administrativo consegue se julgar mais rápido, chegar mais rápido até o julgamento, o processo administrativo e previdenciário, eletrônico. Aqui eu pensei, isso foi tirado de um universo de praticamente 11 mil processos, né? Desde da instalação no tribunal, já se distribuiu mais de 170 mil ações aqui em grau de recurso, ou originárias mesmo, e dessas 170 mil foram 58 mil, se eu não me engano, no ano passado, e desses 58 mil se pensou um universo de 11 mil, que são esses números que estão aqui. Desses 11 mil, se tirou um universo parelho de 300 e pouquinhas, acho 325 processos, e eu fiz, então, um refino da pesquisa para a gente olhar por classe, né? Porque um agravo, uma apelação, uma remessa, então sempre há diferença no processamento, né? Então, aqui a gente pode ver que, igualmente, né, a apelação, no caso da apelação civil, chega a ser um absurdo, né? A diferença do físico, quase 600 dias, eu acho que o doutor Tejado até falou na apresentação, para 200, né, no eletrônico. Então, todo esse é um ganho, né, que se faz. A gente excetuou aqui só a competência penal, porque ainda estão vindo alguns processos penais em papel, e o número é bem mais reduzido, tá? O penal tem um trabalho diferenciado que é feito, então ele mais ia estragar essas médias do que propriamente ajudar. E estragar, eu acho que é pior o físico. Vamos, um tempo médio entre o julgamento e a conclusão que embarga de declaração. Então, todos aqueles processos que são julgados e entram em embargo de declaração, e não são poucos, desse universo aí tinham bastante com embargo de declaração. Nós temos ali 31 no administrativo, 33 no previdenciário, 28 no tributário, no eletrônico, contra 61, 28 e 61. No previdenciário, aqui os colegas lá conseguem fazer o papel andar mais rápido do que o eletrônico. Aqui a demonstração do gráfico. Vamos agora ao tempo em dias entre o julgamento e a conclusão com os embargos de declaração por classe. Tá? Fica mais ou menos parecido. Uma pequena diferença no reexame necessário, né, de todas as competências.
Isso é um dado que eu achei interessante de colocar, porque o pessoal, os colegas reclamavam muito do processo ter muitos cliques, né? Só que se a gente olhar o número de fases, né, tirante o previdenciário, que é meio parecido, 16 para 24, no administrativo tem 20 eventos, no físico, no eletrônico, e no físico 53. Então, ele tem que aumentar, é mais do que o dobro das fases que ele lança no eletrônico, ele tem que lançar no físico. E o tributário também, de 18 para 41. Né? Então, ali vem o número de fases no eletrônico e a redução de percentual. Né? Então, isso aqui é uma coisa que já mostra que, realmente, o processo eletrônico ele está dando... Meu tempo aqui já está se esgotando. Eu só vou passar adiante aqui aqui por processo também, a gente fez por classe, né, dá os números parecidos com... Né, na apelação civil, ali dá 78 fases contra 20 no processo eletrônico. Então, vocês vejam que né, esses números eu estou tirando do tribunal, né, então não tem a ver com o primeiro grau. Talvez lá até possa ser maior. Essa é uma questão interessante também, a permanência dos processos físicos em órgãos externos. Né? Então, a gente vê que o administrativo, previdenciário e tributário tem 80% dos processos vão com remessa externa, de quase 3 vezes cada processo. No previdenciário, 22%, né? E no tributário, 92%. Esse número me chamou a atenção. 92% dos processos tributários saem. Acredito muito que em função da remessa externa para a Fazenda, que tem a prerrogativa pessoal de intimação. E aí o processo eletrônico inexiste. Né? Nós não fazemos remessa externa, né, para órgão nenhum, os autos estão sempre à disposição. Então, eu só gostaria de encerrar, né, essa minha colocação, e meu tempo já está esgotado, vou me puxar as orelhas, mas eu não posso deixar de agradecer a oportunidade de ter conversado com os colegas e chamar a atenção para o que a gente tem de grande sucesso, eu acho, e que tem que ser mostrado, que a Thelma chamou a atenção das nossas integrações. Nós fazemos uma integração muito grande com o nosso usuário. O nosso usuário de vara, o nosso usuário de secretaria, nosso usuário, ele é muito exigente. E nós, ao contrário de se construir um prédio, nós botamos um avião no ar. E este avião, ele começou com um voo raso, mas nós começamos a montá-lo, e com a ajuda de todos aqueles que trabalham na Justiça Federal. E hoje, até, nós participamos de uma reunião no dia 20 de dezembro agora. Na reunião do ano anterior, a desembargadora Marga estava completamente apavorada com o grau de insatisfação, o grau de preocupação dos colegas de primeiro grau. E, na reunião desse ano, ela chegou e disse para nós, não há mais reclamação do EPROC. Isso, para nós, foi muito bom, porque a gente estabelece diariamente esse trabalho que eu digo que é uma simbiose entre usuários, entre judiciária e entre os colegas da TI. Se nós não fôssemos capazes de fazer esse diálogo, de travar essa relação, jamais nós chegaríamos onde estamos hoje com o EPROC. Então, eu saúdo a todos os nossos usuários e os colegas de TI que a gente trabalha junto. Muito obrigado. Hein? Obrigado, doutor Regal, pela sua excelente exposição, traçando um histórico aí dos nossos sistemas processuais, chegando ao processo eletrônico, com números bem interessantes, que revelam aí como o sistema realmente se traduz em maior eficiência na tramitação processual. Nós vamos ter um espaço um pouquinho mais reduzido para perguntas. Né? Pelo que nós vimos aqui, os nossos palestrantes foram unânimes na questão de dizer que as atividades são mais complexas no processo eletrônico, né? O fluxo de trabalho é mais rápido, não houve redução do trabalho. Eu gostei muito da questão de lembrar da flexibilidade. Né? A flexibilidade é uma palavra tão importante em tudo na vida, né? E no aspecto profissional ela é fundamental também. Né?
A gente não pode ficar sempre adstrito, fazendo sempre a mesma coisa e ter medo de mudar, enfim, de ser flexível, né? Essa é uma característica fundamental em qualquer profissional. Estruturas físicas das varas, né, o mobiliário, tudo isso tem influência no processo eletrônico. A gente tem percebido realmente uma mudança na arquitetura, né, no uso dos espaços, na redução do uso desses espaços. A questão da automação do processo, né, do fluxo processual, que é um ganho significativo do processo eletrônico, nos conduzindo, fazendo a condução do processo, das fases seguintes, das etapas seguintes, facilitando assim o trabalho dos servidores e dos juízes, né? E eu lembro também, assim, não posso deixar de mencionar a importância do processo eletrônico para o nosso projeto 21 das videoconferências, né, que nós estamos desenvolvendo aqui na 4ª Região, para eliminando a carta precatória no âmbito da Justiça Federal, e também das nossas unidades avançadas de atendimento, né, que permitem que a gente consiga instalar alguns pontos de atendimento em localidades mais distantes, onde não há vara federal, e isso só é possível graças ao processo eletrônico, porque nós conseguimos fazer daí o trabalho à distância, com varas dando apoio a esses pontos de atendimento. Nós temos algumas perguntas. Na realidade, são 4 perguntas até o momento. Nós temos aí, acho que, 20 minutos para perguntas ainda. E a primeira delas aqui é para o doutor Regaldo. Qual o procedimento adotado pelo Tribunal Regional Federal quando o advogado classifica incorretamente um processo, classe e o assunto processual? É aquilo que eu tinha comentado, né? Esse é um pouco, no caso do tribunal, um pouco de trabalho para o gabinete, no caso da primeira instância, né, para a própria secretaria que recebe o processo por distribuição, de fazer, né, se for ou por decisão do juiz, ou até de ofício, se for claro que é para alterar a classe, fazer as possibilidades necessárias para que se corrija o curso do processo e se impulsione ele de maneira adequada, né? No caso da primeira instância, me parece, até o Rodrigo pode me ajudar, que o juiz faz as correções por meio de decisão, se for o caso, né? Se for necessário decisão, ou se for verificado que é só um erro do advogado ao cadastrar, você corrige conforme ele queria ter feito na petição inicial dele mesmo, né? Perfeito. E aqui no tribunal tem essa questão que eu falei da competência do assunto, que pode direcionar o processo para uma competência que não é a indicada para o processo. Quer falar da administração? Fala. Então, na questão da correção, Regaldo, você verifica a petição inicial e você vê o que o advogado quis fazer, porque nem sempre ele consegue utilizar a interface corretamente. Então, vendo que ele cadastrou errado, ele remeteu, às vezes até mesmo para o juiz errado, ele esqueceu de fazer um pedido de antecipação de tutela, assistência judiciária, você corrige. Só precisaria realmente da decisão judicial, um erro, mas numa questão de emenda própria inicial, né? Fora isso, a secretaria faz. Perfeito. O de sistema é adequado para fazer todos os ajustes. Isso. Normalmente as alterações são feitas e são importantes, né, para fins de controle estatístico, né? A vara tem que ter esse cuidado, as secretarias, de fazer a revisão do assunto cadastrado, enfim, para que nós possamos ter uma estatística bem adequada no processo eletrônico. Por isso que a gente insiste muito na questão de um checklist, né, da petição inicial, na vara, né, para isso. Próxima pergunta é para o doutor Abílio de Sá Neto. O senhor acredita que a implantação do teletrabalho, possibilidade dos servidores trabalharem em casa no processo virtual, poderá ajudar a cumprir melhor as metas dentro do prazo estabelecido, evitando estresse e conflitos nas varas? Bem, isso, inclusive, já acontece na Justiça do Trabalho na Paraíba. A gente já utiliza-se do teletrabalho antes mesmo dele ter sido regulamentado. O TST já regulamentou, a gente vai ouvir uma palestra, eu acho que amanhã, eu acredito, ou estava acontecendo aqui paralelamente, ou então daqui a pouco. Eu não tenho certeza, mas acho que daqui a pouco. Isso já acontece na Justiça do Trabalho na Paraíba. Nós já temos servidores trabalhando por meio de teletrabalho. A gente já tinha regulamentado de forma incipiente, não foi tão bem regulamentado como o TST fez agora, né? O Conselho Superior da Justiça do Trabalho fez um trabalho muito interessante e a gente vai apenas adequar. Mas já trabalhamos como teletrabalho, as facilidades para o servidor são bem maiores, e vou explicar por quê. É muito simples. O servidor está trabalhando, surge um problema com uma doença, uma criança, um filho, um pai, ele se desloca, vai atender,
em casa, ele não precisa mais voltar, ele dá continuidade ao trabalho e faz as atividades sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade, porque ele tem acesso inteiro ao nosso sistema. Então, isso já acontece com certa frequência e passou a acontecer justamente por causa dessas excepcionalidades. Ora, se eu dou garantias ao servidor de que ele está junto da família para poder atender às necessidades da família, e ali ele pode, inclusive, após o atendimento, dar continuidade sem ter que se deslocar novamente, ou quantas horas ele vai perder para se deslocar para o fórum para poder dar continuidade a uma atividade que ele poderia ter dado continuidade em sua própria residência. Então, isso já acontece, isso é um benefício maravilhoso, porque se eu dou a ele o conforto de trabalhar em casa, em certos momentos, eu posso também ter dele o melhor trabalho, a melhor qualidade no serviço. Isso, para mim, tem sido maravilhoso no TRT da Paraíba e eu acho que a exposição que vai vir vai ser muito interessante para todos nós. Me parece que essa é uma realidade que nós vamos ter que enfrentar no âmbito da Justiça Federal, analisar a necessidade de uma regulamentação não do teletrabalho, né? Ontem mesmo, matéria na Folha de São Paulo, a Yahoo acabando com o teletrabalho na Yahoo, porque acho que é um momento que a empresa deve estar se reordenando, enfim, mas um dos argumentos foi que muitas das ideias surgiam no momento do cafezinho. Então, isso aí tinha se perdido. É algo que a gente tem que avaliar com muita cautela, acho que é positivo, tem seus lados positivos, várias empresas adotam, e adotam com muito sucesso, né? E com muito ganho, como o senhor falou, para a saúde, para o bem-estar do empregado, né? Se refletindo em produtividade para a empresa e um benefício para todos. Nós temos que regulamentar e não podemos, acho que, perder esse contato, né? Eventual, pelo menos, para manter as equipes de trabalho, enfim, para manter até a própria questão da colaboração e solidariedade tem que ter no ambiente de trabalho que depende dessa interação, né, diária. Doutor Rodrigo, são 3 perguntas aqui numa só. Primeiro, o que foi feito com os servidores que atuavam nas fases extintas, ou seja, naquelas fases em que o processo eletrônico extinguiu, tá? E o que foi se houve algum planejamento para a sua realocação? Bem, depois tem mais uma parte a pergunta. Ok. Na verdade, os servidores que trabalhavam com aquelas atividades extintas foram reaproveitadas naqueles trabalhos mais complexos, que eu demonstrei em alguns slides. Os servidores, com isso foi possível dar uma agilidade maior na tramitação do processo. Nos últimos 6 anos, eu estou no interior de Santa Catarina, em varas criadas há não muito tempo. E tive a oportunidade, na verdade, de trabalhar nesses últimos 6 anos com apenas um servidor que não era formado em Direito, que ele, na verdade, estava fazendo a faculdade de Direito. Então, isso facilitou muito a realocação desses servidores para trabalhos mais complexos, de conferências de petições iniciais, elaboração de minutas de decisões, elaborações de sentenças. Mas, realmente, eu acredito que seja um grande desafio você readequar servidores que não têm formação jurídica. Essa é a sequência da pergunta. Eu estou há 12 anos na Justiça Federal e eu lembro que, quando eu entrei, você pegava pedidos de antecipação de tutela, despachos para fazer minutas de despachos saneadores, você encaminhava tudo ao gabinete. Hoje, você faz tudo na secretaria com o reaproveitamento daqueles servidores. Mas em Florianópolis, por exemplo, que é uma subseção grande, em que se diminuiu bastante o serviço de distribuição, eu sei que, por exemplo, tiveram servidores que foram reaproveitados da distribuição em varas, não foram readequados porque estavam mais de 10 anos sem fazer serviço jurídico, tiveram que ser readequados em serviços administrativos, retirados servidores do administrativo e realocados na vara. Na verdade, é uma tentativa de, acredito eu, tanto do tribunal quanto das sessões, diretores do foro, a fazer uma readequação de quem tem mais perfil para um serviço mais jurídico e quem teria um serviço com maior perfil para um serviço administrativo. Quanto ao planejamento, eu realmente não saberia dizer se houve um planejamento por parte do tribunal, não sei se o Regaldo, de repente, poderia ajudar, mas eu acredito que tenha havido, principalmente nessa questão da readequação de servidores que estavam em trabalhos administrativos, como a distribuição, e que não foi mais tão necessário. Por exemplo, subseções como Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis, eu sei que os servidores de distribuição diminuíram.
Agora, a quantidade de planejamento para seu reaproveitamento. Sim, aqui também o RH se prontificou e faz esse trabalho de maneira bem forte, no sentido da conversa, da escuta, da possibilidade de arrumar outro setor para que se trabalhar, capacitar aqueles que possam adquirir as condições de fazer o trabalho, né? Mas eu acho que o Colombo vai falar isso amanhã com mais tranquilidade, até linkando a questão do trabalho, né, o teletrabalho. No tribunal saíram 22 servidores da distribuição, entre aposentados que foram para gabinetes, porque estavam vendo a perspectiva do processo eletrônico e começaram a procurar também um nicho de trabalho que os gabinetes estavam apresentando de maneira bem adequada. Existem vagas, né? Nós temos já de um bom tempo um cobertor curto na Justiça Federal, né? Toda, não se consegue lotar, é difícil se lotar todos os setores com o número necessário, né, ideal da lotação para se trabalhar, né? E a Secretaria de Turma também, os esmagadores presidentes fizeram uma proposta para enxugar em 33%, né? Foi feito esse enxugamento nas turmas, tanto de funções como de servidores, e muitos foram encaminhados para os gabinetes, se tentou, né, se fez o possível para se dar o apoio, né? Embora naquela ocasião o RH estava assumindo com a nova administração, mas enfrentou muito bem essa demanda aí. Bom, não tenho dúvida que é necessário realmente nós trabalharmos um pouco mais de planejamento nessa questão e proporcionar algum tipo de qualificação para os servidores que não têm a formação jurídica. Quando se fala em complexidade do trabalho, não significa que todos os servidores vão ter que fazer sentenças ou decisões aprofundadas, mas há intervenções em que o conhecimento não precisa ser tão aprofundado assim. Nós podemos ter profissionais de outras áreas, como de fato temos, produzindo perfeitamente dentro do processo eletrônico. A sequência da pergunta, doutor Rodrigo, acho que já é uma coisa mais assim de questão já entra naquela discussão de, enfim, o técnico está fazendo o trabalho do analista e vice-versa, e a questão salarial não me parece seja o foco da nossa temática hoje aqui. E a outra pergunta também está relacionada, enfim, se esse ganho que foi relatado aqui em termos de essa economia financeira que foi mencionada aqui em uma palestra, essa pergunta é dirigida à mesa, né, se haverá em contrapartida, enfim, uma valorização do servidor judiciário, e envolve também a questão salarial. Eu apenas me proponho a responder que, pelo menos no âmbito da Justiça Federal, os servidores são valorizados na medida que as administrações podem fazer, né? A questão salarial passa por um aspecto mais amplo, é uma questão política, envolve questão legislativa, né? Nós não temos como agir nisso, todos bem sabem disso, né? Mas eu não tenho dúvida que eu acho que se nós, como servidores públicos, né, cumprirmos as nossas funções, né, nos dedicarmos com muito zelo pela função pública, eu tenho certeza que a sociedade vai nos reconhecer, né, e vai lutar junto com a gente, até por melhorias, inclusive nos nossos salários, né. Mas acho que isso depende também não é só uma via de uma mão única, mas uma via de mão dupla. Me parece que esgotaram essas perguntas. Eu gostaria de agradecer aos palestrantes. O tema realmente é muito, muito importante, né. É um momento de se refletir seriamente sobre essas reformulações que o processo eletrônico acaba provocando no dia a dia do nosso trabalho. Muito obrigado aos nossos palestrantes. E agora eu declaro encerrado, então, esse painel, e, na sequência, teremos um outro painel sobre teletrabalho. Obrigado.